Numa estrada poeirenta que serpenteava sob o sol implacável da Galileia, uma mãe caminhava com o coração pesado. A poeira grudava em suas sandálias gastas e em sua túnica simples. Mas o peso maior não era o do caminho, e sim o que ela carregava nos braços. Seu filho, um menino que nunca tinha visto o azul do céu, o sorriso em seu rosto, ou a cor das flores silvestres que brotavam teimosamente à beira da estrada. Ele nascera em um mundo de escuridão. O destino deles era Cafarnaum, uma cidade movimentada, cheia de gente, de barulho, de vida. Para eles, era apenas mais um lugar para estender a mão, para pedir uma moeda, um pedaço de pão. A voz da mãe, rouca de tanto repetir a mesma súplica, ecoava pela multidão. Ajudem um pobre cego, por favor. Tenham piedade. Alguns passavam apressados, indiferentes. Outros, com um suspiro de pena, deixavam cair uma pequena moeda em sua tigela de barro. Cada som era um lampejo de esperança, mas a escuridão do filho permanecia. Ela se sentava à sombra de uma tamareira, o menino recostado em seu colo, ouvindo o burburinho da vida que ele não podia ver. Ela lhe contava histórias, histórias de heróis e reis, histórias das escrituras, mas acima de tudo, histórias de um mundo cheio de cores e luz. Ela descrevia o dourado do sol poente, o verde das oliveiras, o brilho das estrelas. Eram apenas palavras, mas elas tecia com tanto amor que por um momento quase parecia que ele podia enxergar através dos olhos dela. Os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses. A esperança, como a água no odre furado, começava a esvair-se. As moedas eram poucas, a comida era escassa, e a noite nos olhos do seu filho era eterna. Ela olhava para os sacerdotes no templo, para os homens ricos nos mercados, e se perguntava por que Deus a havia abandonado. Sua fé, antes uma rocha, agora se parecia com a areia do deserto, levada pelo vento da desesperança. Numa tarde particularmente quente, um alvoroço diferente tomou conta da rua. Não era o barulho habitual do mercado. Era uma multidão que se movia com propósito, seguindo um homem. A mãe, curiosa, aguçou os ouvidos. O nome Jesus era sussurrado, falado, gritado entre as pessoas. Diziam que ele era um profeta, um mestre, um curandeiro. Ele fez o coxo andar, dizia um. Ele purificou um leproso, exclamava outro. Uma faísca se acendeu no coração da mãe. Uma faísca pequena, frágil, mas teimosa. E se fosse verdade? E se aquele homem pudesse fazer o que nenhum médico, nenhum sacerdote, nenhuma oração dela conseguiu fazer? Ela se levantou, ajeitando o filho nos braços. O menino, sentindo a agitação da mãe, perguntou: "O que está acontecendo, mamãe?" "Silêncio, meu filho. Apenas espere", ela respondeu, a voz trêmula de uma emoção que ela não sentia há muito tempo. Ela tentou se aproximar, mas a multidão era densa, um muro de corpos. Ela era pequena, fraca, invisível para a maioria. "Por favor, deixe-me passar. Meu filho é cego", ela gritava, mas sua voz se perdia no tumulto. As pessoas a empurravam, olhavam-na com desdém. Para eles, ela era apenas mais uma mendiga, um estorvo. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, não de tristeza, mas de pura frustração. A esperança estava tão perto, a poucos metros, e ainda assim, inalcançável. Então, algo aconteceu. A multidão parou. O homem, Jesus, havia parado de andar. Ele se virou, e seus olhos pareceram varrer a multidão, passando por cima dos rostos importantes, dos curiosos, dos céticos, até pousarem nela e em seu filho. Naquele instante, o barulho ao redor desapareceu. Era como se apenas os três existissem naquela estrada poeirenta. Um silêncio caiu sobre todos. Jesus não disse uma palavra. Ele apenas começou a caminhar em direção a eles. A multidão se abriu como o mar se abrira para Moisés, criando um caminho. O coração da mãe batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Ele estava vindo até eles. Ele não a ignorou. Ele a viu. Jesus parou bem na frente deles. Seu rosto não era de pena,
mas de uma compaixão profunda, de um amor que parecia entender toda a sua jornada de dor. Ele olhou para o menino e depois para a mãe. Qual o seu desejo? Ele perguntou, a voz calma e cheia de autoridade. A mãe caiu de joelhos, as palavras mal conseguindo sair. Senhor, ela sussurrou, a voz embargada. Meu filho, ele nunca viu a luz. Se tu quiseres, podes curá-lo. Não era uma exigência, mas uma súplica, nascida da fé redescoberta. Ressuscitou-lhe um sorriso gentil, que acalmou o coração dela. Ele se ajoelhou também, ficando na altura do menino. Ele não fez um grande discurso, não realizou um ritual complicado. Ele simplesmente estendeu a mão e tocou suavemente os olhos do garoto. Um toque simples, um toque cheio de poder e amor. E então, aconteceu o milagre. O menino piscou. Uma vez, duas vezes. Seus olhos, antes opacos e sem vida, agora brilhavam com uma nova luz. Ele olhou para cima, para o rosto que ele só conhecia pelo toque e pela voz. Mamãe, ele disse, a voz cheia de espanto. Eu posso ver você. Seu cabelo é escuro. Seus olhos, eles estão cheios de água. A mãe soluçou, não de dor, mas de uma alegria tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Ela abraçou o filho com força, beijando seu rosto, enquanto as lágrimas agora corriam livremente. Ele podia ver. Ele podia ver. Ele olhou para as próprias mãos, para o céu azul acima, para o rosto do homem que ainda estava ajoelhado diante dele. A multidão ficou em silêncio, maravilhada. O que eles acabaram de testemunhar desafiava qualquer explicação. Naquele dia, em uma estrada poeirenta para Cafarnaum, a luz não entrou apenas nos olhos de um menino cego, ela entrou no coração de uma mãe desesperada, na alma de uma multidão cética. E de certa forma, em todo o mundo. Porque, quando Jesus passou por ali, ele não viu apenas um mendigo. Ele viu um filho, viu uma mãe e trouxe a luz para a escuridão deles para sempre. Meu Deus, meu Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti como aquela mãe na beira da estrada. Muitas vezes, carregamos em nossos braços as nossas próprias cegueiras. A cegueira da tristeza, do medo, da falta de esperança. Caminhamos por estradas poeirentas, mendigando por um pouco de alívio, por um sinal de que o Senhor nos vê. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que passes hoje pela nossa vida, para no meio da multidão dos nossos problemas e preocupações, e olha para nós, vê a nossa dor, conhece o nosso coração. Nós não pedimos por grandes milagres espetaculares, mas pelo teu toque simples e transformador. Toca os olhos da nossa alma, para que possamos enxergar a tua presença em nosso dia a dia, para que possamos ver a beleza na criação, a bondade nas pessoas e, acima de tudo, a luz da tua esperança. Mesmo nos dias mais escuros, tira de nós a cegueira da dúvida e do desespero e enche-nos com a fé daquela mãe, uma fé que crê que um simples encontro contigo pode mudar tudo. Que a tua luz, Senhor, não apenas ilumine os nossos olhos, mas que ela inunde todo o nosso ser, transformando a nossa vida e nos tornando faróis do teu amor para aqueles que ainda estão na escuridão. Nós te entregamos as nossas cegueiras, confiando que, quando o Senhor passa, a luz entra para sempre. Amém. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de luz e esperança. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé. Fique com Deus.